Noite. Meu nome é Sandro, eu sou trabalhador do Ivan Santos Albuquerque, conhecido como GPISA, né? Então, aproveitar, já que está sendo transmitido pelo Facebook, mandar um abraço para o pessoal de lá, que com certeza deve estar assistindo também. É um prazer muito grande estar aqui. É a terceira vez que eu estou aqui. Se Deus quiser, daqui a pouco eu vou até esquecer quantas vezes eu vim, mas é a terceira vez, né? Hoje eu trouxe um tema, Consolador Prometido, e espero que seja de agrado a todo mundo. É uma mistura de um monte de coisa, mas sempre baseado na doutrina espírita. É impossível a gente fazer um bate-papo sem trazer a nossa experiência, né? Nós somos seres únicos em evolução, então eu tive uma formação como ser humano, como religiosa também, no espiritismo. Então é impossível a gente separar as duas coisas, né? A gente sempre que estuda algo da doutrina, a gente traz para a nossa ótica, para a nossa visão, para o nosso olhar. Esse eu vou tentar passar para vocês hoje. O grande objetivo é a gente sair daqui entendendo um pouquinho o que é o Consolador Prometido. Acho que todo mundo aqui já sabe, né? Vou fazer um pouco de suspense. Mas tem muita coisa bacana para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Então, ao longo do bate-papo, fiquem à vontade de interromper, fazer alguma pergunta. Eu acho que essa conversa é bem saudável, a gente aprende também. Eu estava falando aqui antes que eu já fiz essa palestra uma vez. Essa aqui é a segunda vez. Hoje eu mudei ela quase que inteira. Porque a pessoa que eu era quando eu fiz há um mês atrás, eu não sou hoje. Eu já aprendi um pouco mais. Eu já aprendi falando nas outra vez, né? Então a gente vai acaba aqui tentando melhorar um pouquinho cada vez mais. Mas para começar então, o Consolador Prometido. Opa, espera aí. Mestre Jesus, né? Acho que todo mundo já sabia, mas tem mais coisa muito interessante para vir. Mas o primeiro Consolador que nós recebemos aqui no planeta Terra foi o Jesus Cristo, né? E essa passagem de Jesus foi tão importante para a humanidade inteira que a gente mede as eras ou o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha importância que é para a humanidade a presença de Jesus aqui na Terra, né? E só que isso, até Jesus chegar, já existia muita coisa aconteceu aqui nesse mundão, né? Vocês conseguem fazer um panorama histórico até a chegada de Jesus, como que era o mundo? Como é que o mundo se preparou para a chegada de Jesus e por que ele veio aqui com a missão que ele veio? A humanidade. A gente traçasse uma linha do tempo, né? Desde os primórdios lá, a gente vai começar lá atrás, a ficar um pouquinho cortado aqui, não tem problema. A gente volta lá para a civilização dos Sumérios, 4.500 anos antes de Cristo. Por que eles são importantes para a história mundial? Eles foram os primeiros povos que começaram a deixar escritas. Então, antes dos Sumérios, a gente só conhece as coisas através de escavações. Para você saber como é que o povo vivia, o que eles acreditavam, o que eles comiam, como é que eles viviam, era através de escavações. Os Sumérios foram o primeiro povo a deixar escritas para a gente. Isso são importantes. Por isso que eu comecei deles, inclusive, né? Lógico, tem muita coisa antes disso. Vamos chegar lá até a chegada de Jesus, tá? Egípcios, né? Acreditavam em vários deuses, Osíris, e aquela misturança toda, né? Mas tinha uma crença interessante sobre a morte, né? Quem que lembra do que eles faziam? O que eles faziam com os faraós? Mumificavam, porque eles achavam que a preservação do corpo, tirando os órgãos vitais e deixando em jarros, era uma passagem para a vida, né? Então, chamando a atenção um pouquinho, o que era importante para os egípcios? Eles tinham uma cultura da morte muito forte, né? Eles tentavam até, dizem que burlar a morte, né? A mumificação é um jeito de burlar a morte, né? E assim outras civilizações faziam as mesmas coisas. Nos babilônios, né, já eram um pouquinho mais evoluídos, né? Eles acreditavam que alguma coisa divina guiava a vida deles, né? Esses eram os babilônios. Começamos com Roma, não o Império Romano, mas Roma lá, a cidade de Roma, 753 a.C., e é um dos reinados, ou dos impérios mais longos da história, né? Se não o mais longo da história.
a gente fala um pouco mais de Roma também. Os assírios, né, também continuaram o desenvolvimento, também acreditavam em deuses, né, veneravam o sol também, e eles começaram a se desenvolver da astronomia, né, de uma parte mais científica da humanidade. Depois, a religião persa, né, acreditavam no bem e no mal, né, essa dualidade que muitas religiões até hoje acreditam, né, essa briga entre bem e o mal. Mas são bem conhecidos, tem bastante filme, né, dos persas que eram guerreiros, né, aquele filme Esparta, né, quem assistiu, era os 300 Esparta contra não sei quantos mil persas, né, e é isso. Chegada do Mestre Jesus, né, começa, como eu disse, a era antes de Cristo, depois de Cristo, então tudo que chegou até aqui, antes de Cristo, a partir de então, é depois de Cristo. E eu falei do Império Romano, então o Império Romano começou em 753 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo. Então toda a passagem de Jesus foi na época do Império Romano. A gente sabe através da crucificação, tudo, né? E depois deixei aqui uma marca, 1857, né, o Livro dos Espíritos, começa a história de Allan Kardec. Né? Então a gente viu aqui que tem uma história longa, né? Para a gente resumir isso aqui, né? Antes de Cristo, crença baseada em Deus e seres imortais. É um Deus, o Deus guiava a vida das pessoas. Faziam sacrifícios em nome do Deus da colheita, sacrifício em nome de outros deuses para manter aquela prosperidade. Então eles acreditavam que através de sacrifícios conseguiam manter a prosperidade do povo. Guerras para conquistar ou manter terras em nome do seu Deus, né? Sempre guerreavam, né? Você vê que a história de Cristo é recheada de guerra, né? Muito também pelo crescimento da própria população, não conseguia plantar, não conseguia mais sustentar o próprio povo, e decidiam que o melhor jeito de fazer isso era matar a cidade vizinha, pegar o território para plantar mais coisas para se expandir. Basicamente era isso. A crença no bem e no mal, né? E preocupação excessiva com a morte, né? E depois de Cristo? Vocês acham que mudou bastante? Vocês acham? Sim ou não? Sim. Acreditamos agora, acho que a crença a gente deu uma boa melhorada, vamos dizer assim. A maioria das pessoas já acredita em um Deus só, certo? Temos comportamentos morais mais definidos, certo? Apesar de a gente geralmente não seguir todos eles, mas a gente tem. Crença no Criador, cremos em Deus. E a partir daí? Guerras para conquistar ou manter terras e interesses econômicos em nome de Deus. Isso não acontece? Ucrânia com a Rússia. Agora estamos vendo Hamas contra Israel. Se a gente voltar na história recente, a gente não parou de brigar em nenhum momento depois de Cristo, certo? Então, esse nosso apetite por guerra pode não ser mais em nome de Deus, mas ela continua em função de vários interesses econômicos. Concordam? Então a gente não parou de brigar. E a gente ainda tem uma preocupação excessiva com a morte. Você vê a Idade Média, né? A gente tem N demonstrações de a preocupação que a gente tinha que acontecia depois da morte. Né? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora, com base em todo nesse antes de Cristo e depois que a gente conversou agora. O que será se Jesus voltasse para a Terra hoje? O que aconteceria? Não precisa responder. Tá? No final a gente conversa de novo. Fica aí matutando, pensando um pouquinho, refletindo. Se Jesus voltasse para a Terra hoje, no ambiente que a gente está, com os valores morais que a gente tem hoje, com os interesses econômicos que a gente tem hoje, o que aconteceria? Né? Vamos seguir. Jesus disse também que ele enviaria outro Consolador. Certo? Disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Difícil, né, pessoal? E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E não disse que seria outro Jesus. E não disse também que Ele voltaria, né? Disse que enviaria outro Consolador. E continua: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Certo?
convido vocês a uma reflexão agora. A gente falou bastante da morte, né? Vamos voltar. Só uma pergunta aqui. Quem está espírita aqui nessa encarnação? Por favor. Então a gente acredita na reencarnação, né? Mas a gente falou, o Kardec codificou a doutrina espírita em 1857. E até então, do nascimento de Cristo até 1857, como que é essa crença da morte? A única certeza que a gente tem hoje em dia é da morte, não é? A ciência não desenvolveu nada que faça a gente ser eterno, ainda. Certo? Então, a única certeza a gente tem, e tem muita gente que é muito preocupada com isso. Outras mais, outras menos. Mas a grande maioria da população mundial se preocupa com a morte, né? E qual que era o conceito? Vamos voltar lá para a Idade Média. Vamos voltar lá para a Idade Média, no auge do papado e da Igreja Católica. Como seria a vida e a morte? O espírito é criado, nasce, tem a sua vida na Terra. Certo? Essa é a vida. Chegou a hora de fazer a passagem. Morte do corpo físico. Vamos ser julgados. Certo? Tem o martelinho do juiz ali? Estamos no tribunal do julgamento. Todos nós seríamos julgados. Fazer uma análise da sua vida na Terra. Certo? Não era assim? Vamos fazer análise. Como é que você foi na sua vida agora? Você foi uma pessoa boa? Tem duas opções. Ou você foi, ou você não foi. Certo? Vamos supor que você foi uma pessoa boa. Você vai para o céu. Tranquilo. Foi uma pessoa boa, vai para o céu. O que é uma pessoa boa? Alguém consegue definir o que é uma pessoa boa? Se eu perguntasse cada um de vocês para escrever num papel que seria uma pessoa boa, eu tenho certeza que cada um vai escolher uma coisa diferente. Certo? Nós somos diferentes, nós somos seres únicos, espíritos únicos em evolução. A gente pode pensar parecido, mas igual ninguém é, né? Mas aí que vem o problema. Você não foi uma pessoa boa. Você não foi uma pessoa boa. Certo? Tem lá um critério, você não foi uma pessoa boa. Você foi uma pessoa ruim. Aí vem a pergunta, você foi pouco ruim ou muito ruim? Você consegue definir o que é pouco ruim e muito ruim? Difícil, não é? De novo, a gente perguntar para cada um de vocês, cada um vai dar de novo uma resposta diferente. Mas vamos lá. Vamos supor que você foi pouco ruim. Pouco, né? Um pouquinho ruim só. Vai para o purgatório. Mas você pode ter sido muito ruim, né? Você vai para o inferno. Para o resto da eternidade você vai ficar no inferno. Certo? O que é isso? Punitivo. Você fez isso, vai ter aquilo. É uma punição. Se você foi pouco ruim, você vai para o purgatório. Ameaçadora. Olha, se você fizer isso aí, você vai para o inferno. Né? Não é um jeito de educar as crianças? Brigue com a sua irmã. Seu irmão, você vai para o inferno. Recompensadora. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. É só ser bonzinho. E é uma chance única. E esse coitado que foi para o inferno, fica o resto da vida, a eternidade no inferno. E existe um fim. O seu fim é ficar no inferno se você foi uma pessoa muito ruim. Isso era o pensamento, a ideia por trás da morte que existiu durante muito e muito tempo. E não se assustem de você perguntar para as pessoas hoje, elas vão ter essa definição do depois da morte, pós-morte. Eu perguntei aqui quem é espírita acredita na reencarnação, que é exatamente o oposto disso aqui. Certo? Nada a ver, oposto. O que diz a doutrina espírita, né? Agora eu chamo a atenção. Jesus foi o primeiro, nosso primeiro consolador prometido. Com base naquilo que a gente viu, que João escreveu. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não vai vir outra pessoa. Não deve vir outra personificação das qualidades morais, de tudo que Jesus traz de bom para a gente. O Espiritismo vem para trazer luz sobre muita coisa que a gente tem dúvida. Né?
Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente e não sabe sobre certos mistérios. Guarde bem essa frase, vou mostrar um vídeo no final de Chico Xavier. Vocês vão ver o choque de realidade que ele dá na gente. Sem figuras nem alegorias. Ele fala simplesmente a verdade. Mostra objetivos e sofrimentos, apontando como crises salutares. Ou seja, a gente faz nosso plano reencarnatório para evoluir. Certo? E pode ser que esteja ali um pouco de sofrimento. Para a gente evoluir. Então por que chama de crise salutar? Às vezes você precisa daquele chacoalhão, precisa passar por alguma provação, para você sedimentar um conhecimento, para você evoluir, para aprender com o sofrimento e evoluir. Que produzem a cura como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras. Você está se preparando para atingir a perfeição. Né? O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida insistente não mais após a alma. Qual que é a dúvida insistente? Qual seria a maior dúvida insistente que vocês têm? Para onde eu vou depois que eu morrer? É uma delas? Tem várias, né? Mas uma das principais. Mais do que isso, para onde o meu pai e minha mãe foram depois que faleceram? Será que eu posso encontrar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó depois que eu desencarnar? Isso não é um consolo? Isso não acalma o coração da gente? Então essa é o Consolador prometido. É trazer o consolo e trazer luz sobre muitas dúvidas que a gente tem na nossa vida. E que se a gente for voltar naquele fluxo maluco da morte, você acha que vai ter alguma resposta daquele jeito? Se foi um pouco ruim, você vai para o céu. Se foi meio ruim, mais ou menos, você vai para o purgatório. Se foi muito ruim, você vai para o inferno. Não tem nem chance de perguntar. O espírito continua vivo após a morte, ou seja, a morte afeta apenas o corpo. E esse espírito continua nossa trajetória baseada nas realizações na Terra. A nossa alma é imortal. A gente não morre. O espírito faz uma passagem, vai para outro lugar de onde a gente veio. A nossa casa não é aqui. Nós estamos temporariamente nesse corpício aqui. Mas nosso lugar é lá, na espiritualidade, lá na erraticidade. Vamos tentar exercitar na visão espírita a morte agora? A gente escutou um pouquinho? Evolução do espírito inteligente. Somos criados por Deus. Passamos nossa vida pela Terra. Morremos, né? A gente já falou que não tem jeito, né? Por enquanto. A gente vai morrer. Volta ao plano espiritual. Bem mais gostoso, né? Do que ser julgado. Necessita de novo o ciclo de aprendizado na matéria? Sim. Reencarna. Tem um monte de coisa aqui, né, pessoal? Se a gente fosse falar entre a gente saber que tem que ser de novo o ciclo na matéria e reencarnar, a gente estuda, a gente se prepara, a gente aprende com nossos próprios erros, a gente, se for nosso merecimento, fazemos um novo plano reencarnatório para fazer coisas melhores, a gente fez, né? Aí reencarna. Então tem bastante coisa, dá até uma outra palestra esse pedacinho. E se não, a gente fica lá na sua evolução no plano espiritual. Tem muita coisa para fazer no plano espiritual sem ser reencarnar, né? Na colônia tem muito trabalho, né? Estão falando agora, né, do trabalho de assistência, né, que está sendo feito, vocês começaram agora. Trabalho maravilhoso de alimentação dos mais carentes. Tem tudo isso lá. Tudo isso aqui tem lá. E lá ganha os bônus horas ainda, né? Então, a vida continua, de uma forma diferente, mas continua. Né? Esse é o Consolador prometido. Agora vamos tentar voltar naquela história de punição. Ah, desculpe, isso aqui é um ciclo de aprendizado, né? Gente, não existe um fim, né? Não acabou em nada. Ah, fico fazendo. Quantas vezes for necessário até eu buscar a minha evolução. Né? Então, eu reencarno, vivo na Terra, morro, volto, preciso de novo? Volto de novo. Né? E assim segue. Não é punitiva, certo? Tem punição aqui? Não tem punição. Não é ameaçadora. Não é recompensadora. A gente falou que a gente também sofre aqui, né? O sofrimento faz a depuração da nossa alma, né? Não é uma chance única. Olha quanta gente vai ter tantas chances quanto for necessário para evoluir. E não existe um fim.
Mesmo você continuando a evolução no plano espiritual, nada acaba. Você vai continuar ajudando, vai continuar fazendo outras coisas. Né? Voltando um pouquinho no fundamento da doutrina espírita, né? A essência de Deus obra, imortalidade da alma, evolução dos espíritos, pluralidade da existência dos espíritos, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e moral dos espíritos superiores. Muito importante as obras básicas. Vão dar essa base que a gente precisa para aprender sobre a doutrina. Né? Então, todo mundo que puder, leia pelo menos uma vez. Se puder, leia 2, leia 3 vezes. Tenho certeza que cada vez que você lê, você vai entender um pouquinho melhor e um pouquinho até diferente às vezes. Né? Como eu falei no começo, a gente vai mudando, né? A gente vai evoluindo, vai mudando, vai agregando informações, pensamentos, né? Vai evoluindo. E vai ter um entendimento diferente das obras. Vou passar agora 3 filmes, bem rapidinhos, bem curtos. Mas é mais para mostrar o primeiro deles. Eu falei que ia passar um vídeo de Chico, dizendo, sem alegorias e sem figuras, a verdade. Se alguém tiver curiosidade, tem uma série, acho que é na Prime, chama Chico. É um documentário sobre Chico. Tem centenas de vídeos de Chico. Nós assisti mas assisti grande parte deles. Ele era objetivo, assim como ele foi nesse vídeo. Não rodeava muito, não floreava muito não. Porque ele sabia o que estava falando. Mas tem um deles que pode ser até um pouco mais pesado, mais forte, peço desculpa para quem se sentiu ofendido, que fala sobre uma passagem de um menino nessa vida, né, que veio com alguns problemas, mas não é nada tão pesado, mas pode ser que toque um pouco o coração de vocês. Então, se alguém se sentir mal, eu peço desculpa de antemão. Mas vamos primeiro, esse vídeo. Chorar pelos desencarnados. É comum ou não é comum chorar pelos desencarnados? Lógico que é. A gente fica com as pessoas 80 anos convivendo todo dia. A pessoa perde a pessoa. Né? A pessoa passa por outro plano. Por mais que você tenha conhecimento da doutrina espírita, você tem um período de luto, né? Ele pode até ser menor pelo conhecimento que a gente tem. Mas a gente tem um período de luto. E é comum chorar. Mas será que tem a diferença de chorar de lamento e chorar até de tristeza? A saudade não é amor que fica? Será que a gente chora de saudade? Vamos ver o que Chico fala disso. Vai aumentar bem, né? Vamos ver. Perdi um filho há um ano. Acho que foi um pouquinho demais, né? Vamos ver. Perdi um filho há um ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem a revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Você vê que ele não tem rodeio, né? Ele fala, se for um choro de lembranças alegres, não prejudica. Mas se for um choro de lamento, de revolta, prejudica. Não só quem que já desencarnou, quanto nós mesmos. Né? Então não tem esse... Né? Por isso que eu falei, lembre das 100 alegorias. Ele fala a verdade. Isso assim como o Espiritismo. Traz a verdade para todos nós. Tem mais uma agora. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade,
de todas as terras e de todos os idiomas aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento. Porque amor nada pedindo para si. E amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, também aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor de Deus. Tão fácil de ouvir, mas tão difícil de praticar, né? Você vê, amai-vos uns aos outros como eu te amei. Toda a doçura de Chico está aqui. Se eu pudesse falar alguma coisa em todos os idiomas e para todos os povos, amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Ao mesmo tempo, de novo, é fácil de ouvir e é difícil de fazer. Ele fala, faça ao próximo sem esperar nada em troca. Né? Também difícil. A gente não consegue dar uma moedinha no semáforo sem imaginar o que o cara vai fazer com aquela moedinha. Difícil às vezes se desfazer de 50 centavos. Imagine chegar no nível desse homem. O último vídeo que eu achei um pouco mais pesado que eu falei, né? Mas também traz toda a verdade do Consolador prometido. É duro que a gente vai assistir agora, mas é a verdade. Fala muito do nosso planejamento reencarnatório também. Vamos, depois a gente conversa um pouquinho. Vou contar uma famosa história que narra um pedido de ajuda feito por uma mãe a Chico Xavier. Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Você tem alguma resposta para mim do Espiritismo? Chico, com aquela voz mansa e auxílio do espiritual Emmanuel, respondeu: minha irmã, esse nosso irmão em seus braços suicidou-se nas últimas 10 encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as chances de ele se matar novamente. Mas agora, que está aproximadamente com 5 anos, tem início de ideias suicidas. Então, minha irmã, os médicos, amigos, estão com razão. Os médicos dele vão ser amputados em seu próprio benefício para que ele fique mais algum tempo na Terra. Diminua essa ideia de suicídio. Evite-a. É difícil, né? Mas, de novo, estava no plano reencarnatório dele. Ele fez esse pedido antes de encarnar. Estava sendo a pena cumprida o plano reencarnatório. Depois de tudo isso, o que a gente pode fazer para ser um pouco de consolo para as pessoas também? Será que só Jesus, Espiritismo? A gente tem que praticar também, né? Ser o exemplo vivo do que a gente acredita, né? Então, ter Jesus como modelo e guia, né? Isso a gente está repleto de informações para ser, né? Ser o consolador de si mesmo. Por que de si mesmo? Porque a gente tem nossas mazelas também, né? A gente também fica triste, a gente tem problemas. Então, ajude o próximo. Comece primeiro pelo mais próximo, que é você mesmo. Né? Você estando bem,
você consegue ajudar o próximo quando for necessário. E você pode ser proativo de buscar, como a casa que está fazendo aqui, de alimentar o próximo, quando você pode esperar ter uma oportunidade. E vai aparecer a oportunidade na sua vida de ajudar, pode ter certeza. Sempre vocês vão ter a oportunidade de ajudar o próximo. Estudar e divulgar a doutrina sempre que possível, né? Às vezes a pessoa vem com um problema, vem desabafar com você. Olha a quantidade de informação que a gente tem da vida, do desencarne, das dificuldades que a gente passa pelo caminho. Você pode ser um ombro amigo, né? O consolo é isso, é ajudar alguém que está precisando. Ajudar o próximo em suas necessidades, né? Chico falou lá, né? Ajude sem esperar nada em troca. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado.